O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, ele fechou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nestes dias ainda da grande temporada do Santo Natal, a palavra de Deus vai em busca dos trechos mais significativos para nos apresentar Jesus no começo do ano. E estes trechos têm em vista sacudir a nossa fé, alimentá-la. Já expliquei muitas vezes que a fé tem uma vida própria, tem vida. Ela precisa comer, se alimentar, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser instruída. A fé é igual a uma gente, ela tem necessidade de estar constantemente sendo levantada, senão ela se agacha de vez e aí é o fim. Por isso, no começo do ano, a liturgia, que nos é proporcionada pela Igreja, que é nossa mãe, nossa mestra, tem esta finalidade: incutir-nos a renovação da fé. Hoje esse trecho do Evangelho de São Lucas fala muito forte neste sentido. Sabemos que São Lucas é o evangelista que apresenta Jesus Cristo aos pobres, aos pecadores, a todos aqueles que estão em situação desfavorável, ao povo que não descendia dos judeus. Por isso, conforme a linha dos judeus, estavam privados das promessas. A esses, São Lucas recolhe e lhes faz Jesus falar. Existe uma apresentação do Cristo Senhor Salvador para esses povos que pareciam ser privados das bênçãos, das promessas. São Lucas faz Jesus dizer: Eu sou Jesus, e faz os povos dizerem: prazer conhecê-lo. Todos os ambientes em que Jesus é apresentado por São Lucas, as pessoas estão em momentos desfavoráveis, que é justamente para dizer: ninguém está excluído, todos são chamados a amar a Deus, a encostar o próprio coração no coração de Deus e sentir
o coração de Deus pulsar na vida da gente, na vida de todos, na vida dos pecadores, como na vida dos santos. Pois bem, então o trecho de hoje, tirado do capítulo 4 de São Lucas, nos fala do début. Début quer dizer apresentação, a primeira vez em que ele é apresentado. Ele inicia a sua vida pública lá na sinagoga de Nazaré. Várias vezes já estive lá em Nazaré. É tão bom a gente poder retornar na cidade de Jesus, onde ele foi educado e aonde ele despontou para o seu apostolado. E ele lá na sinagoga, então, nesse dia, tinha o costume de alguém já de idade, Jesus já está com 30 anos, foi dado para ele, o servente lá, o ajudante, veio trazer para ele a Bíblia. Faça a leitura de hoje. Então Jesus abriu e caiu exatamente nesse trecho do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. Esse trecho de Isaías é o programa da vida de Jesus. Qual é o seu programa de governo, o seu programa de administração, o seu programa pastoral? Jesus, ele então lê para os que estão lá na sinagoga. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me consagrou com a unção para quê? Anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, a recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Dá um time, né? Dizem os jovens, dá um tempo propício, um tempo de restauração, um tempo de férias, diríamos um tempo de repouso, como a própria Bíblia usa esse termo, repouso, porque todos são filhos de Deus. De modo que então a vocação de Jesus é essencialmente esta. Para isso, ele foi ungido, para anunciar o Evangelho aos pobres, a libertação aos presos, a vista aos cegos, libertação aos oprimidos e o ano de graça, porque todos são filhos de Deus. Um tempo maravilhoso, um tempo de restauração. Essa é a missão de Jesus. Depois fechou o livro, todo mundo ficou olhando para ele, o que é que ele ia dizer, qual seria o comentário. Faça aí a sua reflexão, jovem. E Jesus então disse: só isso. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Pronto, foi essa a reflexão que Jesus fez. Meus irmãos e irmãs, aqui está, portanto, para todos os que se encontram em alguma desta situação, para os pobres, para os cativos, para os cegos, para os oprimidos, para os que estão atazanados, o tempo da graça do Senhor. Qual então deve ser a nossa conduta? Nos aproximar. Vamos lá, vamos ao encontro do Senhor, vamos atrás dele. O Evangelho tantas vezes fala daquelas multidões, e aqui mesmo diz que todos ficavam admirados das palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, iam atrás de Jesus. Para, a partir deste programa de início aqui, aprofundar um conhecimento de Jesus que possa descer na vida, que possa tocar o coração da gente, que possa fazer produzir frutos. Um conhecimento de Jesus, uma comunhão, uma aproximação que de fato nos leve a um encontro perfeito com Ele. O evangelista São João, que escreve a sua primeira
carta nos fala disso. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E o Papa Bento diz que é um encontro, uma experiência pessoal com Jesus, porque Ele nos amou por primeiro, Ele foi em nossa procura, que deve transformar a nossa vida. Ele até diz, não é um preceito moral, não é uma conduta moral, não é uma regra, não é uma imposição que nos converte. É compreender o amor de Deus e responder a esse amor, porque amor com amor se paga. De modo que então nós podemos e temos que fazer isso, Jesus acontecer em nossa vida. A vida de Jesus conhece exemplos de pessoas que até ficavam lá muito admiradas com o que ele falava, mas que não assumiam a palavra de Jesus. Lembram daquele episódio onde diz que Herodes gostava de ouvir João, ficava muito impressionado com as suas palavras, mas e daí? No fim das contas, Herodes não mandou matar João? Portanto, as palavras só ficaram aqui, só na orelha. Não fizeram o percurso interior de ir e chegar até o coração. Pode acontecer que a gente também goste, até curta o Evangelho, goste de ler, goste de ouvir, até que a gente admire Jesus, mas isso não é tudo. É preciso tomar uma decisão. A partir dessas noções que a gente adquire, a partir destas preparações que a gente adquire. E o Papa Francisco diz que nós devemos seguir as moções da alma. O que é uma moção da alma? É aquela vontade, aquele impulso que nos dá e que nós devemos ir. Hoje eu vou para a missa. Eu vou ajudar essa pessoa. Me dá aquela coisa e eu faço acontecer esse gesto de bondade. Seguir as moções da alma. A partir de hoje eu vou levar uma vida mais conforme a igreja. Estou muito afastado. A partir de hoje eu vou viver mais conforme a palavra de Deus que eu até conheço. A partir de hoje eu vou, e que boa ocasião, o início do ano, promover a paz, promover o amor, promover a verdade. Seguir a moção do Espírito significa obedecer a voz do coração. Preste atenção no sentido do bem, porque também pode ser que o capeta nos faça sentir impulsos, mas esses não são moção do Espírito, são influências diabólicas. A esses nós devemos combater com a invocação de São Miguel Arcanjo. Glorioso São Miguel Arcanjo, defendei-me das ciladas do inimigo, protegei-nos contra as insídias do maligno. Essas coisas ruins nós devemos acalmá-las com a força de São Miguel, mas as coisas boas nós devemos deixar acontecer. Um grande santo da nossa igreja, aqui da nossa religião, Dom Eliseu Maria Coroli, ele dizia que é melhor a gente pecar pelo excesso do amor do que pela falta do amor. Que a falta do amor nos faz ter remorsos, faz roer a nossa consciência. O excesso do amor não nos traz a paz. Que bom que eu fiz, que bom que eu disse, que bom que eu apoiei. Isso traz conforto ao nosso coração. Portanto, acolher o programa da abertura da vida de Jesus, da sua missão, e buscar encontrar-nos com Ele, ir atrás dEle, não só encantar-nos com a sua palavra, mas também deixar que ela de fato penetre em nosso coração para poder alimentar a nossa vivência no cotidiano.
Vamos fazer um instante de silêncio